Olá, alunos e alunas, aqui que fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina, ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que estará acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e tem como conteúdo polígonos, soma dos ângulos internos, diagonais e polígonos regulares, ou seja, é uma extensão da nossa aula anterior referente ao conteúdo de polígonos. Vamos começar. O descritor que nós iremos trabalhar na nossa aula, que é resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos, soma dos seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida do ângulo interno nos polígonos regulares. O conteúdo que nós veremos mais especificamente, que é resolver problemas sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, de um retângulo e de um quadrado. Na nossa aula anterior, nós verificamos a soma dos ângulos internos de um triângulo através do estudo da lei angular de Tales e nós fizemos a demonstração a verificação dessa propriedade. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final desta aula, que é compreender e utilizar propriedades dos polígonos na resolução de problemas que envolvam a soma dos ângulos internos, bem como o número de diagonais dos polígonos regulares e não regulares. Identificar a diferença entre um polígono convexo e um polígono côncavo. Na nossa aula passada, nós também vimos essa diferença entre um polígono côncavo e um polígono convexo. Continuando. Introdução. Anteriormente, estudamos o conteúdo sobre polígonos. Vimos algumas características de polígonos, suas definições e iniciamos a parte do estudo de ângulos. Vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e demonstramos isso através da lei angular de Tales. Vimos a diferença entre um segmento de reta qualquer, traçado interiormente dentro de um polígono, e uma diagonal, ou seja, nós verificamos que uma diagonal é um segmento de reta traçado interiormente a um polígono, mas que une dois vértices. Analisamos também a nomenclatura de alguns polígonos para efeito de atribuição de características, ou seja, nós vimos que a nomenclatura de um polígono se dá através da análise da sua quantidade de lados. Vimos também a nomenclatura de um polígono baseada na análise da sua quantidade de lados, como eu já falei. Ficamos de mostrar qual o processo que utilizamos para verificar a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, ou seja, uma generalização para qualquer tipo de polígono, dando ênfase nesta aula para o quadrado e o retângulo, que são dois quadriláteros. Continuando. Utilizaremos a ideia de diagonais e a informação da soma dos ângulos internos de um triângulo para nos ajudar a determinar a soma dos ângulos não apenas de quadriláteros, mas de qualquer polígono. Observe que nós estamos aqui utilizando dois quadriláteros específicos, nós iremos ver mais especificamente o triângulo e, por consequência, será uma extensão também para os demais quadriláteros, como o quadrado, o losango e assim sucessivamente. Nesta aula, iremos também introduzir a ideia de polígonos regulares, que possuem uma nomenclatura graças às suas características próprias. Nós vimos também o que é um polígono regular. É um polígono que possui lados congruentes e ângulos internos também congruentes, ou seja, que possuem medidas iguais. Soma dos ângulos de um quadrilátero. Como já dito, iremos utilizar o retângulo para podermos mostrar quanto que vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Veja o retângulo abaixo. Nós temos aqui um retângulo em azul, nós já definimos que ele possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Nós temos aí dois pares de lados opostos, dois lados maiores e dois lados menores, congruentes e paralelos.
Já sabemos a definição de diagonal, que nada mais é que um segmento de reta que liga dois vértices não adjacentes de um polígono. Note também que o retângulo da imagem é convexo, ou seja, se nós traçarmos qualquer segmento de reta ou uma diagonal interior a esse retângulo, que é no caso um polígono, esse segmento de reta irá pertencer em sua totalidade ao interior do polígono, ou seja, caracterizando-o como um polígono convexo. Nosso próximo passo consiste em traçar uma das diagonais desse retângulo de tal forma que ele irá dividir a figura em duas outras figuras. Veja abaixo, nós temos aí um retângulo em vermelho e nós iremos traçar essa diagonal. Observe que nós fizemos uma divisão dessa figura, ou seja, nós acabamos de dividi-la em duas outras figuras. Agora que traçamos a diagonal, fica muito evidente que outras figuras nós criamos. São, na verdade, dois triângulos. Separemos as duas figuras para que fique mais clara a visualização. Logo, nós temos aí no slide seguinte. Nós temos aí um triângulo em azul e nós temos aí um triângulo em vermelho. Observe que na posição que está essa figura, nós formamos exatamente o retângulo da imagem anterior, com a diferença que nós colocamos um em azul e o outro em vermelho para que você possa perceber essa diferença. Agora fica muito evidente os dois triângulos que acabamos de criar. Assim, ficou mais fácil determinar a soma dos ângulos internos, já que sabemos quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. Por isso que eu falei para vocês que nós iríamos utilizar a ideia de soma dos ângulos internos de um triângulo para estender esse conceito e aplicar para também determinar a soma dos ângulos dos quadriláteros e sucessivamente para os demais tipos de polígonos. Chamaremos de triângulo 1 e triângulo 2. Logo, a soma dos ângulos do triângulo 1 como os ângulos do triângulo 2, nós temos o seguinte: ângulos do quadrilátero é igual aos ângulos do triângulo 1 mais os ângulos do triângulo 2. Porque se nós juntarmos os dois triângulos, nós iremos formar a figura original, que é o retângulo. Então, nós temos aí ângulos do quadrilátero é igual a 180 graus mais 180 graus. Por quê? Quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Logo, nós temos o triângulo 1, 180 graus, mais ângulos do triângulo 2 também é 180 graus. Logo, nós temos o seguinte, que os ângulos internos de um quadrilátero, ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, 180 mais 180. Podemos estender esse conceito para outros tipos de quadriláteros convexos, já que em quadriláteros côncavos, as diagonais traçadas para criar os triângulos poderiam não ser internas ao polígono e nossa metodologia seria falha. Ou seja, essa ideia que nós acabamos de utilizar é utilizada em polígonos convexos, porque nós observamos na nossa aula anterior que os polígonos côncavos, eles têm algumas características específicas que dificultam essa análise a partir da utilização dessas diagonais ou de segmentos traçados internamente ao polígono. Mesmo que estejamos falando de retângulo, essa metodologia é aplicável a qualquer quadrilátero convexo. Além dos quadriláteros, podemos aplicar essa metodologia para outros polígonos, independentemente da quantidade de lados. Mesmo não sabendo ainda a demonstração algébrica de tal propriedade, podemos estender esse conceito através da seguinte fórmula, ou seja, existe uma fórmula, ou seja, uma expressão matemática que possibilita calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono que você possa imaginar, com qualquer quantidade de lados que você possa imaginar, utilizando este método que nós acabamos de mostrar para vocês. Ou seja, essa expressão que nós iremos mostrar é uma extensão desse método que nós mostramos a vocês.
A fórmula é a seguinte: S é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Observe que nós temos o S, que representa a soma dos ângulos internos, o n representa, na verdade, o número de lados do polígono, ou seja, é o número de lados do polígono, menos 2, toda a expressão vezes 180 graus. Observe aí uma coisa interessante, você tem o 180 graus, que, como eu falei para vocês, vem nada mais nada menos do que da utilização desse método que nós verificamos anteriormente, que é a utilização da soma dos ângulos internos de um triângulo para fazer essa generalização. Aplicar esse conceito para verificar a soma dos ângulos do triângulo e do retângulo, que são polígonos que nós já sabemos qual o valor da soma dos seus ângulos. Ou seja, nós iremos agora aplicar essa fórmula para verificar a soma dos ângulos internos de um triângulo e de um retângulo. Por quê? Nós já sabemos quanto que vale a soma desses ângulos internos desses polígonos. Ou seja, nós iremos fazer agora uma constatação da fórmula. Aplicando a fórmula para os polígonos que já conhecemos, nós temos o seguinte: no triângulo, nós temos lá S é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Lembrando que o n representa a quantidade de lados do polígono. Logo, nós temos o seguinte: substituindo pelo número de lados, ou seja, n pelo número de lados do polígono, que no caso é o triângulo, nós temos aí, S é igual a 3 menos 2 vezes 180 graus, onde esse 3 representa a quantidade de lados do triângulo, que é 3. Logo, nós temos S é igual a 3 menos 2, 1 vezes 180 graus. Logo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A fórmula foi agora constatada para o triângulo. Logo, nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, confirmando a informação que nós já havíamos encontrado através da lei angular de Thales. Continuando. Iremos aplicar agora este conceito para o retângulo e verificarmos nossa metodologia, ou seja, a nossa fórmula. Nós temos aí, novamente, S é igual a n menos 2, que multiplica 180 graus. Isso implica que, substituindo pela quantidade de lados, como nós estamos falando do retângulo, e o retângulo é um quadrilátero, esse quadrilátero tem 4 lados. Então, onde tem o n na expressão, nós iremos substituir por 4. Continuando, nós temos S é igual a 4 menos 2 vezes 180 graus. Logo, o nosso S é igual a 4 menos 2, 2 vezes 180 graus. Logo, o nosso S, 2 vezes 180 é igual a 360, que é o valor que nós já havíamos encontrado. Note, então, que a soma dos ângulos internos de um retângulo é 360 graus. Recapitulando, não só do retângulo, mas de qualquer quadrilátero que você possa imaginar, porque a metodologia que nós utilizamos e a fórmula que nós acabamos de disponibilizar é uma generalização para qualquer tipo de quadrilátero e também para qualquer tipo de polígono. Isso prova a eficácia do método que utilizamos e que esse conceito pode ser estendido para qualquer quadrilátero. Ou seja, que metodologia é essa? Aquela que nós utilizamos de traçar as diagonais, ou seja, dividir a figura em vários triângulos. Agora que já sabemos a forma de identificar a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, vamos estender esse conceito para uma categoria de polígonos bastante importante, que são os polígonos regulares, e conhecer de perto suas características. Polígonos regulares. Um polígono regular nada mais é que uma categoria especial de polígonos, pelo fato de que possui algumas características especiais que nós verificaremos aqui. Para podermos classificar um polígono como regular, precisamos verificar alguns critérios que esse polígono precisa obedecer.
para ser considerado regular, ou seja, ele tem que passar por alguns processos para que nós possamos verificar se ele é regular ou não. Esses processos são: primeiro, ele é convexo, ou seja, recapitulando, todo segmento de reta que nós traçarmos interiormente a esse polígono irá pertencer em sua totalidade ao interior desse polígono. Todos os seus lados, ou seja, ponto 2, todos os seus lados possuem a mesma medida. Como eu já havia falado para vocês, todos os lados que formam um polígono regular, eles são congruentes, ou seja, possuem medidas iguais. Todos os seus ângulos são congruentes, ou seja, todos os seus ângulos internos são congruentes. Ou seja, vamos supor que esse polígono ele tenha 6 lados. Por consequência, ele irá possuir 6 vértices e também, por consequência, ele irá possuir 6 ângulos internos. O que esse terceiro ponto nos afirma é que cada um desses 6 ângulos possuem a mesma medida, ou seja, medida congruente. Continuando, vejamos adiante mais algumas características dos polígonos regulares. Propriedade dos polígonos regulares. A primeira propriedade que nós iremos trazer para vocês: todo polígono regular de N lados possui também N arestas, N ângulos internos, N vértices e N ângulos externos. Observe aqui que ele trouxe uma característica a mais, além da que nós já havíamos visto, que é em relação aos ângulos externos. Na nossa aula de hoje nós não trabalharemos os ângulos externos, mas nós poderemos ver isso em próximas aulas. A figura a seguir mostra um exemplo de polígono regular com todas essas medidas e elementos. Nós temos aqui um polígono regular, onde cada segmento que forma os lados possui a mesma medida. Cada ângulo interno em azul também possui a mesma medida. E cada ângulo externo, ou seja, observe que ele traçou segmentos de reta, ou seja, ele prolongou os segmentos de reta que formam os lados para poder criar esse ângulo externo. Então, cada um desses ângulos externos também possuem a mesma medida. Observe que nós fizemos o destaque. Nós temos aí ângulos internos com a mesma medida, como eu já falei para vocês, que são os ângulos em azul. Lados congruentes, que eu também já falei para vocês, que possuem mesma medida, e também ângulos externos com mesma medida. Tem outra característica aqui que nós vimos no texto, mas não vimos na imagem, que é a representação dos vértices, ou seja, recapitulando, ele tem N lados, N arestas, N ângulos internos, N vértices e N ângulos externos. Ou seja, é a mesma característica para todas essas, ou seja, é o mesmo valor para todas essas características. Recapitulando que quando eu digo o mesmo valor, eu estou me referindo a categorias diferentes. Por exemplo, eu posso dizer que o lado mede 5. Então, todos os segmentos que são lados medem 5. Se eu disser que um dos ângulos internos mede 60 graus, então todos os ângulos internos medem 60 graus, assim como em relação aos ângulos externos. Continuando. Segunda característica: somente nos polígonos regulares ou daqueles em que existam mais hipóteses a considerar, será possível descobrir a medida de cada ângulo interno. No caso dos polígonos regulares, basta calcular a soma dos ângulos internos, que nós já vimos aqui, um método e uma generalização, e depois dividir esse resultado pelo número de ângulos que foi somado. Por quê? Porque se todos esses ângulos são idênticos, nós podemos dividir pela quantidade de ângulos. Evidentemente, esse número é igual ao número de lados do polígono. Por quê? Porque nós vimos que ele possui N lados, N ângulos, N vértices e assim sucessivamente. Também podemos desenvolver uma fórmula
para esse procedimento, seja L a medida de um ângulo interno de um polígono regular. Ele pode ser dado por... Aqui nós temos a fórmula que representa quanto que vale o ângulo interno de um polígono regular. SI é igual a N menos 2, que multiplica 180 graus. Observe que essa característica, que essa expressão que nós acabamos de mencionar, ela é bem familiar, porque ela representa nada mais, nada menos do que a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. N menos 2 vezes 180 graus, onde N representa a quantidade de lados. Toda essa expressão dividida por quem? Por N. Por que por N? Porque N é a quantidade de ângulos, ou seja, se os ângulos internos desse polígono são todos idênticos, então se eu souber a soma de todos esses ângulos e dividir pela quantidade desses ângulos, eu vou descobrir o valor individual de cada ângulo, que no caso será o mesmo para todos os ângulos, mas eu irei saber que valor é esse. Então, isso é possível através dessa fórmula que nós acabamos de ver. Continuando, em que N representa o número de lados do polígono, como eu já falei para vocês. Criamos uma forma de estender o cálculo da soma dos ângulos internos de um triângulo. Da mesma forma, conseguimos estender esse mesmo pensamento, para podermos calcular o valor do ângulo interno de um polígono regular. No início desse estudo, vimos o uso das diagonais, que são segmentos de reta que ligam internamente dois vértices não consecutivos de um polígono. Iremos agora estender o conceito de diagonais a fim de encontrar uma forma capaz de calcular a quantidade exata de diagonais de um polígono. Veja no slide a seguir. O número de diagonais de um polígono convexo é dado pela fórmula a seguir. Nós temos aí D é igual a N que multiplica N menos 3, tudo dividido por 2. Ou seja, essa é uma fórmula que nós utilizamos para saber a quantidade de diagonais de qualquer polígono que nós possamos imaginar. Onde o N representa o quê? Representa o número de lados do polígono. Observe uma informação bastante interessante. Esse N-3 significa necessariamente o fato de que a diagonal liga vértices não adjacentes, ou seja, se eu tenho 3 vértices e eu ligo esse segmento de um vértice para o vértice oposto, eu vou, nesse caso, excluir o vértice do qual eu estou traçando esse segmento e os 2 vértices que ficam do lado. Por isso eu já elimino 3 vértices, por isso esse N-3. Ou seja, recapitulando, essa é a fórmula que nós utilizamos para definir a quantidade de diagonais de qualquer polígono. De início, iremos aceitar como verdadeira essa informação. Sua demonstração pode ser vista em uma análise mais profunda do assunto ou mesmo em estudos de equações do segundo grau. Por quê? Se você verificar, essa expressão representa nada mais do que uma equação do segundo grau, que ficaria da forma D igual a N ao quadrado sobre 2 menos 3N sobre 2. Iremos novamente fazer uma constatação da fórmula através da aplicação em polígonos simples, em que é possível identificar previamente a quantidade de diagonais. Tomemos por base o triângulo, que é o primeiro polígono conhecido. Nós temos aí um triângulo. Nós que se traçarmos um segmento de reta ligando os vértices, teremos neste caso os lados, o que implica que não é possível traçar diagonais em um triângulo. Neste caso, o triângulo possui 0 diagonais ou nenhuma diagonal. Aplicando agora na fórmula, nós temos o seguinte: D é igual, ou seja, aplicando para essa fórmula para o triângulo, para verificarmos se realmente não possui diagonais. 3 que multiplica 3 menos 3 dividido por 2. O D é igual 3 vezes 3 menos 3, 0, onde o primeiro 3 representa a quantidade de lados. Então, 3 vezes 0, 0. 0 dividido por 2,
0, então o triângulo possui 0 diagonais ou nenhuma diagonal. Logo, nós temos que a fórmula corrobora com a nossa análise prévia do número de diagonais de um triângulo que nós vimos na nossa aula anterior. Iremos agora aplicar este conceito para o retângulo. Logo, nós temos aí o retângulo. Aplicando agora as diagonais, novamente nós temos o retângulo, diagonal 1 e diagonal 2. Observe que é traçar um segmento de reta de um vértice até outro vértice, excluindo o vértice do qual você está traçando e os dois vértices adjacentes. Por isso que o retângulo possui apenas duas diagonais. Logo, note que é possível identificar duas diagonais. Veja agora através da fórmula. D é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Nós iremos substituir o n pela quantidade de lados do retângulo, ou seja, que é um quadrilátero, logo possui 4 lados. Substituindo agora pelo número de lados do retângulo, nós temos que D é igual a 4 que multiplica 4 menos 3 dividido por 2. Continuando, nós temos aí 4 menos 3, 1. 4 vezes 1 dividido por 2. Então, o D é igual a 4 dividido por 2, cujo resultado é 2. Logo, o retângulo possui duas diagonais. Note que encontramos exatamente o mesmo número de diagonais que encontramos fazendo a verificação geométrica no nosso slide anterior. Como já falamos, essa fórmula representa uma generalização para todo quadrilátero convexo e também para todo tipo de polígono, independente da sua quantidade de lados. Ainda existem algumas características bem peculiares em relação às diagonais de um polígono. Essa peculiaridade ocorre na diferença entre polígonos com números pares e ímpares de lados. Observe essa seguinte informação: polígonos com quantidades pares de lados não possuem diagonais passando pelo centro do polígono. Recapitulando uma informação importante para os polígonos regulares. Todo polígono regular ele é inscritível e circunscritível a uma circunferência, ou seja, ele pode estar envolvendo uma circunferência ou ele pode ser traçado interiormente a uma circunferência. E no caso, o centro desse polígono também coincide com o centro da circunferência, inscrita ou circunscrita ao polígono. O mesmo ocorre para os polígonos com quantidade ímpar de lado, só que a situação é oposta, ou seja, polígonos com quantidades ímpares de lado possuem diagonais passando pelo seu centro. Até aqui vimos muita coisa sobre os polígonos e poderíamos ver muito mais. De fato, o estudo dos polígonos traz inúmeras ramificações, como podemos constatar nestas aulas. Vimos o que é um polígono, vimos suas nomenclaturas baseadas na sua quantidade de lados, vimos também a diferença entre polígonos convexos e polígonos côncavos. Ainda, dentro da interpretação de convexo e côncavo, vimos a diferença entre uma diagonal e um segmento de reta qualquer interior a um polígono, ou seja, foi um fato bastante importante das nossas aulas, porque nós utilizamos esse conceito de diagonal para poder definir a soma dos ângulos internos de um quadrilátero e, consequentemente, de outros tipos de polígonos, ou seja, era uma informação bastante relevante da nossa aula. Estudamos e demonstramos o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo e de um quadrilátero qualquer. Relembrando que nós fizemos essa constatação para o retângulo, mas isso pode ser estendido para qualquer tipo de quadrilátero. E posteriormente também nós vimos uma fórmula, ou seja, uma generalização para qualquer tipo de polígono.
E nesta aula de hoje demos um grande avanço no que diz respeito à generalização de expressões matemáticas que expressam regularidades. Não poderíamos esquecer dos polígonos regulares com suas características diferenciadas, ângulos internos congruentes, lados congruentes e também a característica peculiar do comportamento de suas diagonais interiormente ao polígono quanto à quantidade de lados ser ímpar ou par. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula. Olá, alunado de Teresina, do Piauí, salve, salve! Como vai vocês? Professor Francisco Rufino na sua telinha para mais uma aula de português dirigida a vocês do 8º ano. O meu caloroso abraço a todos os alunos dessa série maravilhosa, desse ano maravilhoso que é o 8º ano. Preparando aí vocês para o 9º ano, próximo ano e futura prova do IDEB. Quero também estender a minha estima, o meu carinho em especial a toda a direção da Escola Gadobal e da Escola Jornalista João Emílio Falcão, todas duas na Zona Sul, às quais eu ministro aula. E claro, a vocês, alunos dessas escolas, que são muito especiais para mim. Pega o livrinho de português, pega o caderno, pega lápis, borracha, caneta e vamos para mais uma aula. Dessa vez fazendo análises linguísticas, tá certo? Em cima de um gênero muito profundo e muito legal, que é o gênero romance. Vem com a gente que a aula já vai começar. Conforme combinado, nós vamos ministrar a aula por 8º ano. Eu sou o professor Francisco Rufino e nós vamos passear em um conteúdo muito interessante na aula de hoje. Nós vamos ler e interpretar romances, vamos localizar durante essa leitura e interpretação informações explícitas em romance, e aí não exige muito da gente, exigiria se fosse implícita, não é? Porque localizar as informações implícitas no texto exige de nós interpretação, atenção e habilidades na leitura. Já as informações explícitas, não quero aluno nenhum meu errando questões desse tipo, porque basta que ele tome o procedimento, a ação de voltar ao texto para localizar aquilo que está se pedindo no comando da questão. Então é isso, informações explícitas, elas estão ali, é somente para serem retiradas do texto. Inferir sentido de palavra ou expressão em romance. É a partir daqui que o nosso cabedal, o nosso repertório de palavras aumenta. É com esse exercício aqui, tá certo? Essa habilidade e competência, ela vai nos ajudar muito. Claro, muitas vezes, pelo contexto em que uma palavra está sendo empregada num texto, dispensa até o uso do dicionário, ou da internet, ou do Google aí, que é uma das ferramentas mais rápidas que vocês utilizam quando querem saber o significado de uma palavra ou expressão. Aqui nós precisamos usar o contexto em que elas foram empregadas, para que a gente perceba e possa inferir, interpretar, concluir que sentido ela apresenta naquele determinado contexto. E isso é muito profundo e nos ajuda muito no nosso intelecto e na nossa compreensão dos textos e na leitura do mundo. Vamos nessa? O gênero é o romance. E vai haver atividades que nós vamos utilizar o nosso livro aí do Dileto Delmanto, tá bom, pessoal? Vamos nessa. Antes de mais nada, não é? Já tivemos uma aula anterior do procedimento de leitura em cima desse gênero, onde a gente apontou conceito, características, e para isso nós vamos relembrar alguma coisa desse gênero. É um tipo de narrativa complexa, e eu falei,
na aula que eu já fiz sobre esse gênero, que o foco narrativo é bastante denso, o enredo é complexo, é denso, porque acontece várias situações em torno de um mesmo acontecimento, por isso é denso, pois apresenta inúmeros núcleos dramáticos que giram em torno da história principal. O termo romance ficou conhecido e delimitado a partir da escola literária modernismo. Entretanto, este gênero já existia em uma tendência pretérita. O que é isso? Passado. Porque com o modernismo vieram romances mais modernos, contando muito a história e os desafios, os problemas sociais e políticos da nossa época moderna. Tá certo, pessoal? Mas é claro que o romance já existia desde o século XVII, com a obra que abriu todos os romances, que é Don Quixote de la Mancha. E claro, antigamente, as epopeias, os feitos heróicos dos grandes cavaleiros, tá certo? Que eram os romances antigos e deram início a esse romance de caráter mais moderno, que gerou novelas, filmes e por aí vai. O gênero romance veio para substituir as epopeias, olha aí. Estas já não atendiam mais às demandas comunicativas e interacionistas da sociedade da época. Ficou algo chato, meio que repetitivo, meio que batido. Só um herói que chegava e matava uma baleia ou um dragão, enfim. Então aquilo ficou não atendendo mais às expectativas dos leitores, né? Era preciso dar aí uma repaginada nos romances, tá certo? Era necessário a criação de algo mais ousado, tendencioso e atraente. Por isso mesmo, nós vimos aí, na história do filme Titanic, por exemplo. Você vê que quem assistiu o filme Titanic não vê somente o desespero e o naufrágio do navio, mas em torno do acontecimento principal, que é o naufrágio do navio, existe um romance, uma relação entre duas pessoas que se amaram perdidamente, não é mesmo? Que foi a Rose, tá certo? Naquela fabulosa cena dela de braços abertos, com o Jack atrás dela. Então, veja, os romances foram acrescentando novos outros núcleos, vamos dizer assim, narrativos em torno do gênero, ou em torno do acontecimento, para dar maior, vamos dizer assim, prender mais assim o leitor e trazer algo mais moderno para a gente. Os romances realistas são mais fiéis à estrutura textual, pois abordam concepções próximas da realidade interlocutora. O romance firma e ganha estabilidade no século XVIII em diante, também falado na nossa aula anterior, o século XVIII, não é? E de lá para cá foi assim uma enxurrada de grandes romances, que eu apresentei vários tipos, regionalista, romance gótico, romance de aventura, tá certo? Então são eles nascem a partir daí, desse século XVIII, ganham maior fluidez no mundo. Segundo George Hegel, filósofo alemão, o romance é a epopeia burguesa, cujo período é intenso, marca em que ocorre o início da Revolução Industrial. A partir daí, o homem encontra-se diante de suas mazelas, o homem encontra-se consciente do sofrimento e dos desafios, em especial com a Revolução Industrial. As camadas sociais são muito destacadas aí, tá certo? E o disparate socioeconômico também. Por isso, gera-se aí os romances, trazendo também à tona esses problemas sociais. Acredita-se que o primeiro romance produzido, aí a gente repete, foi o Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, escrito aí no século XVII, 1605, tá certo? Não há assim, uma certeza tão cabal quanto a esse ano. E aí nós vamos relembrar a estrutura dos romances que vocês mais leem, que são os romances de aventura, tá certo? Vocês gostam de romances desse tipo? Harry Potter é um, tá certo? E você pode pedir o papai e a mamãe para comprar um livro, um romance que você já pode começar a ler e que já assistiu o filme, ou que ainda vai assistir o filme. Harry Potter, por exemplo, e a Pedra Filosofal é um romance muito próximo da linguagem de vocês, porque trata aí de feitos heróicos de uma grande escola para mágicos, e vocês vão adorar. Muita gente já leu, eu tenho certeza, aí em casa. E aí, os romances de aventura têm essa estrutura. Tem a intenção principal, que é prender a nossa atenção com a vivência e a experiência desse herói que está ali na obra. Então, aquele herói que está ali na obra, ele prende muito nossa atenção e faz parte da estrutura, e principalmente do narrador, prender nossa atenção logo de início. Os leitores são
em geral, não é um leitor específico, mas pessoas que gostam de aventura e ação vai ler romances de aventura. Pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, esse narrador participa dos acontecimentos, nós chamamos isso de narrador personagem, primeira pessoa. E em terceira pessoa é um narrador mais observador, ele conta os acontecimentos para nós. É organizado aí, a isso monta a organização entre tipo narrador, o tempo, o discurso, o espaço, os protagonistas e os antagonistas, está dentro da organização desse romance. E a linguagem sempre adequada a nós, a vocês, tá certo? Em especial que são adolescentes. Nós, na aula passada, lemos um capítulo, um trecho. Hoje eu não vou repetir o mesmo trecho, claro. Trouxe outro trecho, não é? Da história do romance de Don Quixote de La Mancha. Esse cara que tinha um tempo ocioso demais, não tinha muita coisa para fazer em casa, então ele passava o dia inteirinho lendo obras de cavalaria. Nós vamos agora contar um episódio em que ele depara-se com gigantescos moinhos de vento, não é? Lá em determinado vilarejo de La Mancha, lá na Espanha, e ele confunde, cara, esses moinhos de vento, ele confunde com gigantes, não é? Com furiosos gigantes que iam atacá-lo, e ele, muito afobadamente, ataca os moinhos de vento e se acha vitorioso nessa batalha. Ele é muito interessante a história, porque ele incorpora mesmo o herói cavaleiro, mesmo com recursos, vamos dizer assim, muito diferentes das pomposas armaduras e dos pomposos cavalos que esses cavaleiros utilizavam, né? Então ele usou aquilo que ele tinha ali no momento para se dizer um grande cavaleiro. E praticando, a gente vai ler, tá certo? Esse texto que segue e narra uma das mais conhecidas aventuras dele, e Sancho Panza, que é o seu fiel escudeiro, não é? Então, quase todas as pessoas têm um melhor amigo, e o Don Quixote não foi diferente. Ele tinha seu melhor amigo, esse cara aí, não é? Diferentemente do porte físico dele, Don Quixote magrinho, raquítico, e Sancho Panza, alguém mais fisicamente robusto, né? Diferente dele até fisicamente. Mas Sancho era muito amigo dele, não significa que Sancho era louco como ele, era apenas muito amigo e gostava dele como ele se apresentava. E o trecho que eu trouxe foi A Noite das Confusões. Tu imagina a confusão que é Don Quixote se deparar com inúmeros moinhos de vento, porque na Europa sempre se usou a força motriz dos moinhos de vento, dos bois, para gerar energia, né? E os moinhos de vento, vocês sabem, gerava energia para se puxar uma água, irrigar plantações, tá certo? A energia, vamos dizer assim, parecida com a eólica, né? É mais ou menos isso. Vocês já viram aquelas enormes pás brancas, torres enormes que tem ali no litoral piauiense, tem também em algumas regiões do Ceará. O Brasil quase inteiro está tomado por essa energia eólica, porque vem do vento, o movimento do vento movimentando as pás. E os moinhos de vento era isso, eram essas pás enormes, gigantescas, para poder irrigar as plantações, gerar energia. E ele confundiu esses moinhos de vento com gigantes. Ah, pensou? Naquele dia, nem bem amanheceu, viram ao longe 30 ou 40 moinhos de vento. Olha como eram muitos. 30 ou 40 moinhos de ventos. Então Don Quixote disse: já temos aqui a primeira aventura, amigo Sancho. Está vendo aqueles gigantes tão furiosos? Olha só, era louco mesmo, cara. Pois penso lutar com eles até matá-los, para que nunca mais façam maldades. Que gigantes? Perguntou Sancho. Aqueles que despontam lá longe. Não está vendo que braços enormes? Aqueles não são gigantes, são moinhos de vento. E o que parecem braços são as pás. Acontece que, como Don Quixote estava louco de amarrar,
tudo o que via lhe parecia igual ao que havia lido nos livros. Em algum trecho de obra que ele leu, em algum momento, houve a história de um herói se encontrando com gigantes, com muitos gigantes. Então, ele trouxe isso à tona da sua imaginação. Confundia porcos com dragões, criadas com princesas, pousadas com castelos e moinhos de vento com gigantes poderosos. Sancho lhe repetiu 1000 vezes, uma hipérbole, né? Que o que viam ao longe eram moinhos. Mas vocês acham que ele acreditou? Vejo que está com medo, clamou Dom Quixote para seu amigo. Mas não tema, que esse combate é assunto meu. E o bicho era afobado, né? E sem acrescentar mais nada, começou a cavalgar a toda velocidade, empunhando a lança contra os gigantes da sua imaginação. São moinhos, senhor, gritava Sancho, amigo fiel, né? Ainda o tratava com muita educação. Mas seu patrão já não podia ouvi-lo, que já estava distante, correndo a toda doida com seu cavalo rocinante. E como o vento movesse as pás dos moinhos, Dom Quixote dizia com grande valentia: podem agitar os braços quanto queiram, que não me assustam. Porém, quando chegou ao primeiro moinho e cravou a lança na pá, o golpe foi tão forte que Dom Quixote e Rocinante rolaram no chão em meio a uma nuvem de poeira. O pobre cavaleiro viu estrelas e ficou mais branco que um fantasma. Nisso, chegou Sancho gritando: eu não disse que eram moinhos? Ao que respondeu Dom Quixote: cale-se, meu amigo, que tudo isso foi coisa do Mago Freston. Outro grande cara, personagem das obras dele. Freston devia ser alguém que nas histórias dele, faziam magias. No outro dia, levou meus livros pelos ares e agora transformou os gigantes em moinhos para me ver rolar no chão. Mas juro por minha Dulcineia, aí aparece a Dulcineia aí, que é a quem ele era perdidamente apaixonado, que esse feiticeiro pagará muito caro por todo o mal que está me fazendo. Agora me lembrando, realmente o Mago Freston era alguém que convivia com ele, que na época realmente fazia magias, né? Sempre houve os bruxos, né? E nós vivenciamos aí recentemente a Noite das Bruxas, porque na Idade Média, em especial na Europa, tinha muito forte essa questão da magia, da cultura, tá certo? Do enigmático, de buscar o enigmático por meio de poderes. E o Mago Freston, segundo ele, era um bruxo, não é? Que fazia com que os livros dele sumissem. Na verdade, devia ser também um membro da família que queria só o bem dele, tá certo? E minha memória me falha, houve um momento em que os livros dele foram realmente escondidos numa parede com tijolos e cimento. Modo de falar, né? Vamos lá. No texto, o narrador diz: acontece que, como Dom Quixote estava louco de amarrar, tudo o que via lhe parecia igual ao que havia nos livros. Olha só, é o narrador que diz. Acontece que, como Dom Quixote estava louco de amarrar, tudo o que via lhe parecia igual ao que havia lido nos livros. Aí, nós vamos atender a essa competência, habilidade que mensurar na gente a capacidade que a gente tem de entender o sentido dessa expressão, louco de amarrar, no contexto. Para você, o que significa louco de amarrar? Nós conhecemos outra, louco de pedra. Eu já vi, olha, ele ficou louco de pedra. É aquele que, quando vê a gente, arremessa a pedra na gente, né? Mas existem também outras expressões para testar se uma pessoa é louca, é se ele rasga dinheiro, né? Então, o louco de amarrar aí de verdade é aquele louco que precisa até de uma camisa de força. Por isso a camisa de força ela é feita aqui colocando os braços e amarrando em cintas que não tem nem como a pessoa utilizar os braços para se machucar ou machucar outrem. Então, a expressão louco de amarrar
Você já percebe o que significa? Significa alguém que perdeu a lucidez total. É a loucura, é a perda da razão por completo. Não queira ver ninguém em estado de loucura, não, porque você vê coisa feia. Cite duas passagens do texto que comprovem a loucura de Don Quixote. Tem muitas, né? Existem muitas passagens que vai comprovar a loucura dele. Ele tratando os moinhos de vento como gigantes furiosos. É uma loucura, né? Ele achando que as pás eram os braços dos moinhos. Quando se depara com a realidade e vê que realmente não eram gigantes, ele ainda inventa outra história, dizendo que foi o Mago Freston que fez aquilo ali, transformou os gigantes em moinho de vento, tá certo? E aí, uma das passagens que eu trouxe para vocês é essa. E sem acrescentar mais nada, começou a cavalgar a toda velocidade, empunhando a lança contra os gigantes da sua imaginação. Loucura! E o Sancho Panza ainda gritou: meu amigo, não vá, aí são moinhos de vento, deixa de loucura. Mas ele estava no auge da sua insensatez, da sua insanidade mental. Cale-se, meu amigo, que tudo isso foi coisa do Mago Freston. Olha outra loucura dele, em achar que alguém distante dele, que não está nem ali presente, fez com que aquele episódio fosse, da verdade, não gigantes, e sim os moinhos de vento. Já é outra prova de que ele realmente está louco. Então, aqui é a que eu sugiro, mas você pode retirar do texto muitas outras passagens. Olha aí, ó, buscar informação explícita lá no texto que faça com que o comando da questão seja atendida, que é buscar passagens no texto que comprove a loucura de Don Quixote. E sem acrescentar mais nada, começou a cavalgar a toda velocidade, empunhando a lança contra os gigantes da sua imaginação. Então vamos imaginar aqui a cena, quando ele começa a cavalgar a toda velocidade, empunhando a lança. Empunhar a lança, imaginariamente, tu achas que significa o quê nesse trecho? Olha aí, inferir sentido de palavra ou expressão em trechos de romance. Será que empunhar a lança já é o ato de arremessar a lança? Será? A letra A faz a gente se confundir, né? Será que empunhando a lança é o mesmo que amarrar a lança no punho? Amarrar no punho uma lança, para quê? Porque é complicado, né? Uma lança amarrada no punho. Será que empunhando a lança é pular com a lança? Aqui eu estou imaginando as Olimpíadas, não é? As grandes Olimpíadas que tem aquela prova que o cara, com uma grande vara, pula um obstáculo enorme e alto, né? E cai lá do outro lado. Será que empunhando a lança nesse contexto é pular com a lança? Nada a ver, né? Vocês estão até sorrindo da questão, porque vocês já, com certeza, acertaram. Então a confusão na cabecinha sua é entre a letra A e a letra D de dado. Mas é claro que começar a correr no cavalo empunhando a lança é começar a correr já com a lança apontada, tá certo? Para só no momento exato, chegando perto das grandes pás do moinho, ele arremessar a lança, tá certo? Então, peguei vocês, não é a letra A, hein? É a letra D, de doido. Para que tudo isso acabe, a gente volte ao chão da escola. Segundo o texto, os moinhos de vento eram para Don Quixote. Gente, fácil demais. Volte à história, volte ao texto e pegue essa informação que está lá explícita no texto. Será que para Don Quixote os moinhos de vento eram grandes paisagens? Fácil demais de eliminar. Ele nem falou em paisagem. Gigantes torres. Não, ele não tratou os moinhos de vento como torre. Ele tratou os moinhos de vento de outra forma. Gigantes furiosos? Rufino, ficou fácil. Realmente, essa competência de buscar informação explícita no texto é muito fácil. Deveras. Inimigos mortais? Rufino, também pode ser. Mas antes de ser inimigo mortais, ele viu os moinhos de vento ao longe. E logo em seguida, ele já concordou, pensou que ali não eram simplesmente moinhos de vento, e sim gigantes furiosos, porque está lá no texto. Em um outro contexto, a letra D, inimigos mortais, poderia até ser gabarito para essa questão. Mas
nós estamos buscando informação que está lá, presente no texto, tá certo? E se eu voltar mais um pouco, você vai ver que está presente no texto que eles são os moinhos de vento considerado o quê? Enormes, gigantes, furiosos, tá certo? Tá aqui, ó, gigantes poderosos, outro sinônimo, tá aqui no meu marcador, se eu ainda estou no mouse, gigantes tão furiosos, tá certo? Então, dentro do texto, há essa informação que evita a gente confundir com inimigos mortais. Portanto, letra C, gigantes furiosos. Observe o trecho. Podem agitar os braços quanto queiram, que não me assustam. O termo em destaque é, na verdade, ó, peraí, eu já estou perguntando o que é, na verdade, os braços. Porque para Don Quixote, os braços era considerado, as pás eram considerados os braços dos gigantes. O que, na verdade, esses braços considerados Don Quixote, para nós é, na verdade, o quê? Fácil, não? Basta ter lido a história, voltar ao texto, que você vai perceber que esses braços eram, na verdade, os membros superiores dos gigantes. Aí não, se você pensar assim, você vai estar pensando com a loucura de Don Quixote. As pás do grande moinho, que eu posso chamar aqui de hélices, as hélices, tá certo? Do grande moinho, beleza, professor. Era, na verdade, isso. Portanto, letra B é o gabarito para a questão. As lanças sendo agitadas, os braços dos moinhos, aí está repetindo, aí a palavra braços dos moinhos não cabe bem com hélice ou pás. Por isso a letra B é melhor do que a letra D, com certeza. Tá bom, pessoal? Então, letra B de aluno. Como assim, professor? Letra B de aluno bom. Você não deixou terminar a frase, tá certo? E aqui no nosso livro, conforme a orientação da SEMEC, nós temos aí na página 116, 117, 118 atividades para fazer. É claro que eu não vou fazer todas, não vai dar tempo. Aí você vai pegar o seu livro e no seu horário de estudo destinado à língua portuguesa, você vai fazer essa atividade. Combinado, pessoal? Espero que vocês sejam alunos aplicados, em especial os meus, aí da Escola Jornalista João Emílio Falcão e da Escola H. as quais eu dou aula. Cara, aqui são trechos adaptados do romance Viagens de Gulliver, do escritor inglês Jonathan Swift. É muito bom. Vocês vão gostar, em especial vocês que estão entrando aí, estão na pré-adolescência, vocês vão gostar das loucuras. E esse texto conversa com Don Quixote, porque Gulliver também tem uma imaginação fora do comum, tá certo? Ele vê coisas que nenhum adulto e ninguém na sua verdadeira saúde mental viria, tá certo? É uma história muito legal. E aqui só é um trecho que eu trouxe, mas você pode, não dá tempo para eu ler com você, ler com calma aí esses trechos maiores, porque aqui só é um pedaço, no livro está mais completo. E aí, a questão que a SEMEC pede que a gente resolva com vocês é essa. Está na página 120, questão 3. A ilha flutuante a qual o narrador sobe faz parte do reino de Laputa. É um reino a qual ele chega. E lá ele vê coisas, meu amigo. É recebido por um grande rei, né? E aí, a letra A é: a que se dedica uma parte das pessoas do reino de Laputa? Buscar informação implícita no texto, tá certo? É porque não dá para mostrar aqui no livro, não tem tempo e a câmera está distante. Mas se tu abrires o livro, tu vai ver lá que boa parte do reino se dedica, tá certo? A algumas áreas da ciência. Como vive o povo de Lagado, a metrópole, capital do reino de Laputa? Qual é a causa dessa situação? Qual dos planos elaborados em Lagado mais chamou sua atenção? Por quê? Então veja só, o seguinte, nós temos aqui
Letra A resposta do livro, só para ajudar vocês. Aos estudos da matemática, astronomia e música. Tem aí, como vive o povo de Lagarto? Vive na miséria. O povo é magro e maltrapilho. Tudo isso são informações que você busca no texto, tá certo? Estou só mostrando para que você possa ter um incentivo a mais de ir fazer sua tarefinha sozinho. Tá certo, pessoal? Forte abraço, espero ter ajudado e que Deus possa sempre estar com vocês neste tempo tão difícil, tá certo? Até a próxima aula. Professor Rufino vai gostar muito de estar de volta com vocês. É uma satisfação. Fui! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo, professor de Geografia. Eu queria deixar o meu abraço aqui para vocês que nos acompanham agora, continuam nos acompanhando. E também queria deixar o meu abraço especial para meus alunos e colegas professores das escolas Delmira Coelho Machado, da Escola São Sebastião. Delmira, Buenos Aires e São Sebastião lá em Todos os Santos. Um abraço para todos vocês. Vamos para a bancada, pegue seu material, vamos ver o que a gente tem para hoje. Olha só, regionalização da África, capítulo 15, você pode utilizar como suporte ao capítulo 15. Você é estudante aí do 8º ano, simbora! O que é regionalização? A gente já bateu isso aqui uma vez, vamos mais uma vez aqui reforçar esse estudo. Regionalização. No texto diz assim, regionalizar significa dividir o espaço geográfico a fim de melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Se você pegar aí o mapa do Brasil, está dividido em 5 regiões, o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Evidentemente, essa divisão aí ela serve muito para auxiliar no estudo do espaço geográfico do território brasileiro, né? Cada região dessa aí tem características que são comuns para todos os estados aí. Se você vai para o norte aí, você tem floresta amazônica. Se você vem para o nordeste, você tem uma região de clima árido, uma região que antigamente era pouco industrializada, agora já vem passando por um processo de industrialização. Você vai para o centro-oeste em amarelo aí, é a região produtora de alimentos no Brasil. É o celeiro do planeta, viu? Onde tem cerrado. Em vermelho aí eu tenho a região sudeste, a região mais desenvolvida do Brasil, mais industrializada, mais povoada. Evidentemente que a indústria, ela atrai a população, né? Então é uma região aí que recebeu muita gente aí, muitos nordestinos. Inclusive, eu tenho certeza que vocês têm parentes que já viajaram para São Paulo, para a região sudeste, em busca de novas oportunidades. Mas eu tenho aí outras regionalizações aí. Cada regionalização dessa tem seus critérios, não é feito de forma aleatória. No mapa 1, eu tenho uma divisão do IBGE aí, que leva em consideração aspectos naturais, sociais, econômicos, né? Se você perguntar se é fácil fazer, é difícil fazer essa regionalização. Mapa 2, eu tenho aí o planeta aí dividido em 2 regiões. Eu tenho os países do norte e os países do sul. Os países do norte são aqueles países desenvolvidos, os países do sul são os países subdesenvolvidos. Evidentemente aí que essa linha aí não tem nada a ver com a linha do Equador. Essa linha é mais para atender os interesses dessa regionalização aí. E vou para o mapa 3. Eu tenho aí, as zonas térmicas da Terra. Eu acho que dá para vocês visualizar aí o continente africano, que é o foco do nosso estudo hoje, aí está aí circulado de amarelo. Evidentemente aí o continente africano ele está na zona tropical e na zona temperada do norte e do sul. Tem pedaços do território na zona temperada do norte e na zona temperada do sul. Ok? Simbora, menino! Regionalização da África segundo aspectos étnicos e culturais. Eu tenho aí esse mapa aí que é emblemático, cara, da África. O norte da África e a África subsaariana. Nesse texto aí está dizendo que o deserto do Saara é o grande divisor natural dessa regionalização aí, tá? No segundo mapa aí você tem o deserto do Saara
né, que pega basicamente todos os países da África do norte da África. E esse amarelo aí, no mapa maior, né, o primeiro mapa, você tem a África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, né, abaixo do Saara. Essa parte aí da África do Norte aí, durante muito tempo ela foi, até mesmo por questões de questões naturais, o deserto do Saara, ele foi sempre assim, esse divisor natural. Atravessar o deserto, sair de uma região para outra, é complicado, é confusão, viu? Então esse norte da África aí, ele manteve muito tempo relações comerciais com o sul da Europa e o Oriente Médio. Uma região que foi islamizada por muito tempo, tem muitos árabes aí, a religião predominante aí é o islamismo. Mas a gente vai falar isso aí mais na frente. Certo? Simbora. Vamos fazer algumas comparações aí da África do Norte e da África subsaariana. Se você falar África do Sul, você está fazendo menção ao país África do Sul, que fica no extremo sul da África. Então você fala África subsaariana. Ok, a África é um continente. É um continente, dentro desse continente eu tenho vários países, dentre eles a África do Sul. Eu tenho aí a religião, aí, com relação à religião, eu tenho aí, no norte da África, há o predomínio do islamismo. A população aí professa o Islã, é uma população muçulmana. Esse povo aí pode ser chamado de islamita, islâmico ou muçulmano. É a religião que predomina no Oriente Médio, na Ásia, especialmente tem começado lá na Arábia Saudita. O Deus dele lá é Alá e o profeta é Maomé. Nós temos um Deus sim, e o profeta nosso é Jesus Cristo, aquele que veio para cá pregar a boa nova, e para ele lá foi Maomé, certo? E olhando para esse mapa aí, eu vejo que essa parte mais colorida aí, evidentemente essa parte aí, não sei dizer que com essa eu faltei a aula de arte, mas é cor de amarelo queimado, abóbora, é isso, Amanda? Mas é isso, esse norte da África aí predomina essa população. Olhe só para essa foto aí, não é população, é uma população não negra. A população mesmo negra da África, ela é do subsaara, abaixo do deserto do Saara. A gente já vê isso. Aí tem dizendo assim, a porção subsaariana há uma pluralidade religiosa. Muitos credos, do candomblé, do cristianismo sim, animistas, gente que acredita em plantas, que acredita em animais, enfim, é uma diversidade muito grande nessa parte subsaariana. Simbora. Com relação à exploração de petróleo, a gente está sempre comparando aí o norte e a porção subsaariana. O norte é uma região rica em petróleo. A parte subsaariana também, especialmente a porção centro-oeste aí, onde tem a Nigéria, Camarões, Angola, região abaixo do Saara aí. Essa parte da Nigéria aí já é abaixo do Saara. O Sudão também, né? Mas os países do norte são ricos também em petróleo. É a base da economia desses países aí. O petróleo é uma matéria-prima, um recurso mineral, né, não renovável. A tendência é se esgotar e o produto se tornar cada vez mais caro. E com relação à distribuição da população, veja aí as áreas mais povoadas. Eu tenho um grande deserto do Saara, essa parte branca aí, mas lá no sul também eu tenho o deserto do Kalahari. Evidentemente, nessas áreas desérticas é complicado povoar, plantar, para encontrar água, é difícil a habitação nesses ambientes aí hostis aí, né? Então essa parte mais escura aí é onde tem mais concentração de pessoas. Eu coloquei esse mapa aí, África Clima. Vamos fazer uma associação de informações. Eu tenho aí no mapa aí densidade demográfica, eu tenho a distribuição da população. Perceba que a população está bem assim distribuída na região de clima tropical. Clima tropical. Quando você vai para o clima equatorial, essa parte marronzinha aí onde tem clima, evidentemente é uma região que tem muita floresta e que tem poucas pessoas, viu? Então a população ela se distribui onde tem um clima tropical. Uma região produtora de alimento, né? Evidentemente que o que mais existe na África são empresas estrangeiras que aproveitam o solo e o clima africano para plantar e depois leva o produto e vai embora. O africano fica lá com fome. Eles utilizam essas empresas estrangeiras, especialmente da Europa, dos Estados Unidos, eles utilizam as melhores terras
e os africanos das piores. Ô, coisa, viu? Então aí vou ler o que tem aí, né? No norte da África, a população concentra-se no litoral. Veja, no norte da África, no litoral aí, próximo ao mar Mediterrâneo, bem no extremo norte aí. E na África subsaariana, a população se concentra em áreas de clima tropical. Já foi falado, simbora. Quanto ao nível de desenvolvimento, olha, quando você fala em desenvolvimento, você tem que levar em consideração o IDH. O IDH, ele faz um cálculo em cima de 3 indicadores: a escolaridade, a expectativa de vida e a renda per capita. Aí você vai ver se as pessoas vivem bem ou não. Essa questão de desenvolvimento, você tem que levar em consideração a qualidade de vida. Se você quiser saber assim, quais são os países mais ricos da África, pesquise PIB, que é o Produto Interno Bruto, que eles produzem, que eles vendem, que eles comercializam. Aí o PIB é que vai te mostrar quem são os países mais ricos do planeta. Aí vai aparecer lá no ranking lá, Estados Unidos, aí a China, aí vai aparecer a Alemanha, o Brasil vai estar lá em 8º e 9º lugar. O Brasil é uma das economias mais ricas do planeta, sim, entre os 10, top 10. Mas vamos para a África. Na África eu tenho alguns locais aí que tem um nível de desenvolvimento, qualidade de vida até razoável. E olhando aí para a legenda, eu tenho de médio para alto, né? O IDH é baixo, médio, alto e muito alto. E aí vai de médio para alto. Esses países do norte, como mostra a cor mais escura, são os melhores níveis de desenvolvimento, médio para alto. E na África subsaariana, aí, como vocês estão vendo aí no texto, predominam os países com baixo desenvolvimento. Predominam países com baixo desenvolvimento. Aí se você quiser ver aí essa cor mais clara aí, você vai desde Chad, Nigéria, bem ao sul do Saara, bem no sul do Saara. Mali, Nigéria, Chad, Etiópia. Essa cor mais clara são os países que têm as piores condições de sobrevivência, viu? Não tem água, não tem escola, não tem nada. Saneamento básico. Aí Angola, Zâmbia. Angola, para você ter uma ideia, é um país produtor de petróleo. Ele tem um PIB até razoavelmente melhor do que muitos países aí da África, Angola. Mas veja a qualidade de vida da população. Veja aí como está muito baixo, muito baixo. Uma cor mais clara significa dizer que não é nem um nível médio de desenvolvimento, é baixo. Mas é um país que tem uma renda que tem um PIB talvez considerável. Aí se você disser assim, mas professor, por que eles não aproveitam essa riqueza que o país tem para investir na sociedade, na educação, na saúde, enfim? O continente africano, eu acredito que na próxima aula a gente vai estudar isso aí. Existem muitos governos corruptos. Eles tiveram a independência agora recentemente, após a Segunda Guerra Mundial, década de 60 por aí. E aí quem assumiu o poder foram muitos grupos, muitas tribos que acabaram se tornando corruptos. Eles exploram as riquezas naturais, mas eles não fazem a divisão do que eles arrecadam lá em benefício da população. Então existe muita miséria nessa África subsaariana, certo? Quando você vê a África do Norte aí, veja que está mais um vermelho, um rosa mais escuro, um vermelho, né? Então significa dizer que o nível de vida lá é um pouco melhor, está acima da média. E na África do Sul também, a Copa de 2010 aconteceu na África do Sul. Evidentemente a FIFA ela faz um estudo, saber qual o país que tem mais estrutura, que tem a melhor condição, hotel 5 estrelas, estádio de futebol, aeroporto internacional. Tem vários critérios aí, a FIFA vai lá e selecionou a África do Sul para sediar a Copa de 2010. O Brasil saiu nas quartas de finais para a Holanda. Gol do Felipe Melo, contra. Regionalização segundo aspectos geográficos. Certo, agora nós vamos sair de África do Norte e África subsaariana, vamos ver outro tipo de regionalização. Quando você vê essa questão aspecto geográfico, vai aparecer África do Norte, do Leste, entendeu? Que leva em consideração a localização e também aspecto econômico. É fácil dividir isso aí? Não é, cara. Mas a ONU, ela propôs essa divisão porque se você pegar toda a África subsaariana e dizer que ela é igual, corre um risco para, de repente, hipoteticamente, você fazer uma análise sobre as condições de vida da África ou sobre a economia da África subsaariana. E aí a ONU propôs dividir o território dessa forma. São quantas aí? 1, 2, 3, 4, 5. Olha a legenda. Norte da África continua sendo o norte da África.
Aí tem oeste da África, ou África Ocidental. Eu tenho aí esse vermelho. Olha, a legenda está diferente. Que coisa, hein? Mas era para ser esse amarelo queimado aí, a África Central, né? Onde tem aí República Democrática do Congo, Ruanda, essas coisas, Congo, África Central. Aí eu tenho a África do Leste, ou África Oriental, e tenho a África do Sul, hoje a gente pode chamar também de África Meridional, certo? Vamos ver as características de cada um. Na aula, uma aula passada aí, a gente fez assim uma pincelada sobre isso aí. Na África do Norte, característica eu coloquei população árabe, muçulmana, né? Professa o islamismo. Muçulmano é quem professa o islamismo. Quem professa o Islã dizem que eles têm que visitar a igreja santa lá, a Meca, pelo menos uma vez na vida. Obrigatório, viu? Você visitar. A região de clima árido, você pode observar nesse mapa menor aí que o deserto do Saara domina toda essa região aí. Ah, você diz, pessoal, mas tem oásis, tem, meu amigo, mas aí locais perdidos aí. É muito difícil, é muito complicado você dizer que vai morar num deserto porque vai encontrar um oásis, muito complicado. Mas existem pessoas que migram, que fazem trajeto da África subsaariana para a África do Norte, mas no roteiro dele lá eles colocam certos oásis lá como ponto de abastecimento, ponto de descanso e tudo mais. Mas eu te garanto que morar no deserto não rola não. Não tem cidade, né? Não tem emprego, não tem água para beber, não tem como plantar. Mas aí essa África do Norte tem essas características. Além do clima árido, tem a população que é não negra, é árabe. A gente viu num slide anterior, a população relativamente branca, né? E a região rica em petróleo, né? Esses países aí são ricos em petróleo. Esse mapa bem, o último mapa tem assim, região rica em petróleo e gás. Observe bem onde tem as reservas de petróleo e gás, viu? Base da economia desses países aí, mas tem o turismo também. Eu tenho o Egito que aproveita muito o turismo. As pirâmides do Egito, eu tenho o Rio Nilo, certo? Simbora. África Ocidental. Na legenda tem oeste da África, mas tudo é a mesma coisa. Característica, a gente precisa enxergar isso aí. Fica ao sul do Saara. É claro que alguns países ficam mesmo dentro do deserto do Saara, Nigéria, Mali, mas a maioria aí fica ao sul do Saara aí. Também a região rica em petróleo, especialmente Nigéria, rica em petróleo. Forneceu mão de obra para o Brasil no período colonial. Nessa região aí tinha um grupo de pessoas chamados sudaneses. Eles são do sul do Saara, mas não estão no sul do continente africano, não. Aí muitos africanos atravessaram o Oceano Atlântico para vir para o Brasil, mas eles vieram de forma forçada, né? Se você recordar um pouco aí do sistema colonial, primeiro chegou ao Brasil os portugueses, encontraram o povo nativo aqui do Brasil, chamado de índio. Aí você tem que perguntar ao professor de história, o que chamou de índio? Índio é quem mora na Índia, povo nativo. Inclusive esse povo nativo aqui do Brasil, eles tinham uma denominação, era os Tupi-Guarani, Tupinambá, o Gebo, Cariri. Aqui no Piauí tinha os Cariri, né? Mas chega o português de igual o índio aí. Pergunte o professor lá de história. Esses detalhes aí não é comigo não. A questão mais é espacial e econômica aqui. Geografia trabalha com espaço, paisagem e economia. E aí, como a gente está falando aí do trabalho, muitos africanos saem dessa regiãozinha bem aí. Os sudaneses, um grupo aí que atravessou de forma forçada o Oceano Atlântico. Muitos deles não aguentavam a travessia, morriam, era jogado aos tubarões. Essa história aí está lá na história. Simbora. África Central. Está em amarelo, está circulado. Eu tenho aí uma região, olha só as características, o clima aí. Eu tenho um clima equatorial, mas no extremo norte e extremo sul eu vou encontrar o clima tropical. Mas como eu tenho um clima, a linha do Equador passa bem cortando essa região, eu tenho um clima equatorial. E nesse clima equatorial eu tenho uma floresta semelhante à floresta amazônica aqui no Brasil, que lá a gente pode chamar de floresta equatorial. Tanto a floresta amazônica como a floresta que aparece aí chamada floresta do Congo.
floresta equatorial, de clima equatorial. Essa região é uma das regiões mais úmidas do planeta. Recebe muita chuva, enquanto ao norte você tem um deserto, bem no centro da África aí você tem um clima chuvoso, com floresta, com gorila, com tudo que você tem direito em floresta. Região rica em petróleo também, destaque bem para Camarões, localiza aí Camarões, e para Angola. Gabão também, Gabão é um país também produtor de petróleo. Veja bem nesse mapa aí, esse mapa aí, o segundo aí, esse menor. Eu tenho as reservas aí de gás e petróleo. O gás está em verde e o petróleo está em azul. Visualize aí que pega aí todo esse litoral aí dessa região aí, África Central. Viu? Tem riqueza na África. Fora essas riquezas minerais, petróleo, tudo, tem ouro, diamante, enfim, o território africano é muito rico, porém a população é muito pobre. Depois a gente vai ver, próxima aula a gente vai analisar essas questões aí de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento. Simbora! África Meridional, ou África do Sul, né? Eu tenho aí como características zona temperada. Evidentemente na zona temperada eu tenho um clima mais ameno, né? Eu vou ter o clima mediterrâneo, mas como não está esse território, boa parte dele não está entre os trópicos, está numa zona subtropical, por exemplo, o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, tem aquelas características que a gente muitas vezes vê na televisão, aí faz uma programação de viagem, aí vai para Gramado, no meio do ano, que é o período mais frio, aí tem neve e tal, então na África do Sul pode rolar essas características também. Zona temperada, olha só, tem o deserto do Kalahari. Nesse segundo mapa tem a localização do deserto do Kalahari, Botsuana, Namíbia e África do Sul, né? Deserto do Kalahari, ele é menor que o deserto do Saara, evidentemente, o deserto do Saara é maior que o território brasileiro. Pense num pedaço de terra improdutivo do deserto do Saara. Enquanto o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, o deserto do Saara, do Kalahari, o deserto do Saara tem mais de milhões de quilômetros quadrados. E o deserto aí do Kalahari, ao sul aí, ele também é uma região hostil que não dá para se investir. Bom, vamos para frente. Também é uma região rica em ouro e diamante, especialmente a África do Sul. É um grande exportador de ouro e diamante e outros minerais também. Certo? África Oriental, aí na legenda aí tem África, deixa eu ver se eu enxergo aqui, rosinho, leste da África, você pode chamar também de África Oriental, certo? Características, abrange os países situados no chifre da África. O chifre da África é essa pontinha aí que pertinho aí do Oriente Médio, pega aí a Somália, aí, especialmente a Somália e a Etiópia, isso é o chifre da África chamado, né? É uma terminologia para fim geográfico, para você identificar rapidamente a ponta da África. E outros, abrange os países situados no chifre da África e outros banhados pelo Oceano Índico, né? Eu tenho aí também a ilha de Madagascar. Numa vez também eu falei, numa aula passada, observe esse conjunto de lagos que tem aí. É uma região de estabilidade tectônica, tem um vale, um Rift Valley. É uma região que no futuro geológico, quando a gente fala em futuro geológico, se leva em consideração milhões de anos. Quando eu falo futuro histórico, aí você leva em consideração o tempo do homem. 1 ano, 10 anos, 100 anos, até 1000 anos. Mas quando você fala em milhões de anos, já é tempo geológico. E no futuro geológico bem próximo, há evidências que essa área aí vai partir, vai se separar da parte maior da África. É uma região de instabilidade tectônica, muitos vulcões, muitas falhas. Faça uma pesquisa aí, coloque aí, faça uma pesquisa sobre a África Oriental, coloque aí Rift Valley, coloque vulcões na África. Tem o maior vulcão da África, é o Kilimanjaro, está situado aí nessa parte aí próximo a esses lagos aí. Outra característica também, região menos urbanizada. As cidades na África, elas não têm estrutura não. As pessoas muitas vezes elas vão morar na cidade, mas refugindo da pobreza, da situação de calamidade que elas têm no campo. Olha aí a produtora aí de alimento aí, na própria sorte aí, procurando aí seu alimento. Sei nem o que é isso aí.
É um produto lá da África. A base da economia é a agropecuária. Olha, se a base da economia é a agropecuária, aí você imagina, se ele depende da agricultura, cara, e aí é uma agricultura rudimentar, nossa, aí é muito triste aí. Vamos para as questões, né? O que a gente tem para hoje? Muito legal, eu tenho uma charge aí, reflita, né? Reginaldo Abreu, tirei, era Reginaldo Fenômeno, mas Reginaldo Fenômeno fica só pro lado esportivo. O lado didático vai ser Reginaldo Abreu. Fica melhor, né? Reflita. Eu tenho aí um cara bombeando dinheiro. E lá em cima eu tenho um europeu. Olha, um chargista que faz uma imagem dessa, ele tem que estudar geografia. E aí ele não errou. Aí é África subsaariana, predomínio de população negra. Veja esse rapaz que está bombeando aí. É preciso conhecer, é preciso estudar. Aí diz assim: considerando as relações econômicas internacionais da África com os demais continentes, as relações da África com os demais continentes. A charge representa, letra A, as relações da Europa com a África setentrional. Europa com a África setentrional. A África setentrional é a África do Norte. E essa parte aí onde o rapazinho aí tá bombeando não é a África do Norte, não. É a África subsaariana, talvez a África ocidental, onde tem ali a Nigéria, sei lá, pode ser Camarões, na África Central. Letra B. A exploração europeia na África Ocidental. Analise aí. Letra C de coisinha, a pobreza do continente africano. Não, se está lançando dinheiro na África, como é que a África é pobre? Os recursos são mal administrados. Letra D de docinho, trabalho formal africano. Trabalho formal é aquele trabalho, carteira assinada, que o cara trabalha num departamento, num escritório, aí o cara está aí não é formal. Então, analisando aí todo esse contexto dessa charge aí, a resposta certa é a letra B de benzinho. Aí eu tenho sim a África Ocidental, que é uma África rica em petróleo. Evidentemente aí o petróleo está sendo substituído aí por dinheiro, mas o rapaz está bombeando aí do subsolo, então é o petróleo. A riqueza está sendo despejada toda aí na Europa, no continente europeu. Então, o rapaz que fez essa charge aí, ele conhece geografia. Talvez seja a Nigéria, né? Nigéria, se olhar no mapa, Nigéria, sei, Camarões, mas é isso aí, é a África subsaariana, é um rapaz aí não branco, e é isso aí, esse contexto quer dizer isso aí, letra B de benzinho, primeira questão, letra B de benzinho. Questão número 2, o digitador lá eu, né, deixei questão número 1, não tem problema não, que vale aqui a intenção. O mapa acima é do tipo anamorfose, isto é, representa o espaço desconfigurando as formas territoriais por considerar aspectos quantitativos. Você pega aí, ele está representando alguma coisa mais. O que é menos fica bem reduzido, o território perde dimensão. Aí tem um título aí, histórico de emissões de gás carbônico, né, CO2, por uso de energia, combustível aí, fóssil aí, qualquer. Então, quem mais polui a atmosfera aí, temos aí. Tem aí azul aí, Estados Unidos, né? A Europa, vermelho, com parte aí da Rússia aí, né? Aí em verde aí eu tenho a China. O Japão, veja aí, mais no leste, aí, mais no extremo oriental aí é o Japão também, é grande poluidor. Aí quando você vem para a África em amarelo, não polui muito, polui a África do Sul, né? E alguns países do norte da África. Então, embasado nas informações descritas acima, bem como no conteúdo representado no mapa, histórico de emissão de gás carbônico, pode-se inferir que a África tem maior destaque do que a Europa? Não. Os Estados Unidos é maior vilão do continente americano? Pode ser. É o maior vilão? Pode ser. Na América aí, azul é Estados Unidos. A África ultrapassa o percentual da América, não. A América do Sul se destaca em relação... Não. Então a resposta certa, olha só, não é a África aí, é a letra B de benzinho, os Estados Unidos é o maior vilão aí no continente americano.
Veja em azul aí, os Estados Unidos aí é o que mais polui a atmosfera. E quando eles vão para esses congressos internacionais aí do meio ambiente, Agenda 21, essas coisas tudo, os Estados Unidos não assinam não. Isso aí é um jogo geopolítico que as pessoas vão lá, os representantes de cada país vão lá para mostrar seus interesses. Beleza, minha gente, é isso aí. Vocês que estão aí em casa, continuem estudando, pegue o livro de vocês, acredito que é o capítulo 16, analise mais o continente africano. Próxima aula a gente conversa mais, um abraço para todos vocês, tchau.